Esta é mais uma videoaula do curso de Fundamento de Arquitetura de Computadores, ministrada na UNB FGA Gama, e temos hoje como tema CPU multicores. Ao final desse vídeo, você será capaz de compreender o conceito de CPU multicores ou multinúcleos. Nesta videoaula, iremos apresentar uma introdução sobre o assunto, o conceito do que é CPU multicores, a tecnologia multicore, vantagens dessa tecnologia, sua arquitetura, os processadores hoje que utilizam dessa tecnologia e as referências bibliográficas. Mas primeiramente, vamos definir esse termo chamado core, ou na nossa tradução, núcleo. Ele consiste em uma pequena pastilha de silício contendo milhões de transistores e medindo mais de 1 centímetro quadrado. É o centro onde se realiza todo o processamento de dados. Basicamente, é um núcleo, fica bem no centro do chip de processador. Os primeiros processadores eram construídos em uma arquitetura single core, ou seja, com apenas um núcleo. Mas, com a evolução da tecnologia, as aplicações demandaram cada vez mais o poder de processamento. Nisso surgiram, como solução, aumentar a frequência da operação desses processadores. Mas para aumentar essa operação, eles deveriam aumentar a quantidade de transistores. Com isso, eles deveriam fabricar transistores cada vez menores para poder caber num pequeno chip, no chip do processador. Porém, essa miniaturização tem um certo limite, que é o limite para os transistores trabalhar com segurança. E nisso leva aos problemas da arquitetura single core, ou seja, o isolamento dos transistores, o isolamento energético, fica comprometido com a diminuição e o aumento dos transistores dentro do chip, a alta dissipação de energia com o aumento dos transistores, e isso também já gera alta dissipação de calor, tendo que ter um sistema de refrigeração cada vez melhor. E um dos principais problemas que é o tempo gasto com a espera de acesso à memória. Aumenta o processamento, mas também aumenta o tempo de acesso à memória. Isso acaba gerando um certo gargalo no sistema. Com estes problemas, as empresas começaram a investir na tecnologia chamada de arquitetura multicore, ou multinúcleo em tradução, que consiste em colocar 2 ou mais núcleos de processamento no interior de um único chip. Estes 2 ou mais núcleos são responsáveis por dividir as tarefas entre si, ou seja, eles permitem trabalhar em um ambiente multitarefa, cada um responsável por alguma coisa. O sistema operacional trata esses núcleos como se cada um fosse um processador diferente, com seus próprios recursos de execução. Na maioria dos casos, cada unidade possui seu próprio cache e pode processar várias instruções simultaneamente, sendo assim, resolvendo o gargalo de espera acesso à memória, cada um tendo sua memória própria. Adicionar novos núcleos de processamento a um processador possibilita que as instruções das aplicações sejam executadas em paralelo em vez de serialmente, como ocorre em um núcleo único. Ou seja, diferentes instruções podem ser processadas em diferentes núcleos do processador. Temos como exemplo o funcionamento das duas arquiteturas, a single core e uma dual core. No primeiro exemplo, vemos que existem 2 aplicações que concorrem ao acesso ao processador. Já no segundo exemplo, vemos que essas mesmas 2 aplicações podem ser executadas em cada um em um núcleo diferente, sendo assim, trazendo mais velocidade ao computador, ao processamento. As vantagens trazidas com essa tecnologia são maior eficácia do sistema e desempenho aprimorado de aplicativos em computadores executando vários aplicativos simultaneamente, compatibilidade para mais usuários ou tarefas em aplicativos com muitas transações, desempenho aprimorado para aplicativos multithread, ou seja, um aplicativo que pode dividir as suas tarefas em mais núcleos. Economia no preço de licenciamento de softwares proprietários, passando a ter um maior poder de processamento sem necessidade de uma nova máquina. Redução da dissipação térmica quando comparado a um single core. Melhor localidade de dados. Melhor comunicação entre as unidades. E economia de espaço e de energia. Esta arquitetura pode ser implementada de diferentes formas nos processadores. A primeira delas é o multiprocessamento simétrico, ou seja, onde 2 ou mais processadores idênticos são conectados em uma única memória principal.
ele permite que qualquer processador trabalhe em qualquer tarefa, não importando onde quer que ela esteja localizada. Possibilita otimizar a carga de trabalho movendo as tarefas entre os processadores, porém, agrava o problema de espera pela memória que ocorre na situação do single core. Por não possuir, cada um não possuir sua memória própria, ela também concorre à memória principal. Pensando nisso, surgiram as memórias NUMA, Non-Uniform Memory Access. Cada processador tem a sua parte da memória. Permite acesso paralelo à memória. O custo de mover dados de um processador a outro fica bem mais caro, ou seja, balancear a carga de trabalho é bem mais custoso. Por mais que essa arquitetura seja melhor, por ter a sua própria memória, o custo dela é um pouquinho maior, mas ainda assim, em questão de performance, compensa mais do que a arquitetura SMP. Além dessas duas, ainda temos o multiprocessamento assimétrico, ASMP, onde diferentes processadores especializados para tarefas específicas, ou seja, cada processador faz uma tarefa específica, e o multiprocessamento com clusters de computadores, onde nem toda a memória está disponível para todos os processadores. Atualmente, duas empresas imperam no ramo de processadores multicore. A primeira delas é a Intel, onde ela implantou essa arquitetura nos seus processadores Celeron Dual Core, depois no Core Duo, depois vieram o Core 2 Duo e o Core 2 Quad, 2 Quad. Os mais recentes, Core i3, o Core i5 e o Core i7, que são os mais recentes que já vêm com a GPU integrada. Temos também o Itanium 2, o Pentium D, o Pentium Extreme Edition, o Pentium Dual Core e o Xeon. O Xeon são processadores que eles podem ser Dual Quad, Hexa, Octa e 12 core, né? Pode ter até 12 núcleos em um só processador. A outra grande empresa que domina esse mercado de processadores é a AMD, onde ela trouxe essa arquitetura de processadores multicore no Athlon 64 e nas suas respectivas expansões, 64FX e o 64X2. No Athlon 2, que é uma evolução do Athlon 64. No Phenom, que é um pouco mais barato que o Athlon, e no Phenom 2. Os processadores Sempron também já trouxeram essa arquitetura dual core no Turion 64, X2 e no Opteron. Por fim, essas foram as referências no qual nos baseamos essa videoaula. Essa foi mais uma aula do curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores da Faculdade UNB Gama. Muito obrigado. Até a próxima.